Tá começando mais uma edição do Esporte Hoje e nessa segunda-feira teremos futebol capixaba, briga pelo título do Campeonato Brasileiro, atleta convocado para o Sul-Americano de Futebol Americano e muito mais. Fica com a gente porque tudo isso rola aqui agora no nosso canal. Para começar essa edição, vamos falar de um assunto que movimentou a semana no futebol capixaba. Isso porque na última terça-feira foi definido em sorteio os jogos da primeira fase do Campeonato Capixaba. O modelo de disputa continua o mesmo do último campeonato, com 10 equipes jogando entre si na fórmula de pontos corridos. Ao final, as 8 primeiras equipes se classificam para as quartas de final da competição, com jogos de ida e volta. A competição tem data para começar no dia 20 de janeiro e termina no dia 14 de abril. O primeiro confronto do torneio acontecerá entre Serra, atual campeão da Copa Espírito Santo, e Desportiva Ferroviária. Ainda na primeira rodada jogam Vitória contra Estrela do Norte, Porto contra Rio Branco, Real Noroeste contra Jaguaré e Nova Venécia contra Rio Branco de Venda Nova. E já que citamos Nova Venécia e o Porto Vitória, na última semana a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a principal competição de base do Brasil, anunciou o sorteio da fase de grupos da próxima edição, que começa no dia 2 de janeiro e termina no dia 25 do mesmo mês. O Leão do Norte e a equipe da capital conseguiram as vagas após serem campeã e vice do estadual sub-20 deste ano, respectivamente. O Nova Venécia, que disputa pela primeira vez a competição, está no grupo 26, ao lado de Água Santa, Santos e Remo. Os jogos acontecem na cidade de Diadema, região da Grande São Paulo. Enquanto isso, o Porto Vitória, que vai disputar pela segunda vez consecutiva a competição, caiu no difícil grupo 7, com potências do futebol brasileiro como São Paulo e Ferroviária, além da equipe paraense Carajás. Os jogos do time da capital acontecem na cidade de Araraquara, região central de São Paulo. Ainda no esporte capixaba, neste final de semana tivemos a última etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboard, realizado em Vila Velha, na Barra do Jucu. Ao total foram 9 categorias disputadas e o atleta capixaba de maior destaque na competição foi Luan Alves, que se tornou campeão brasileiro na categoria PCD. Na categoria profissional masculina, o cearense Diego Gomes venceu a etapa deste final de semana e se sagrou campeão brasileiro. Já na feminina, quem venceu a etapa foi a baiana Juliana Dourado, mas quem conquistou o título brasileiro foi a pernambucana Kirtz Montenegro, que ficou na segunda colocação da etapa, seguida pela capixaba Neymara Carvalho. Na categoria PCD, o capixaba Luan Alves, apesar de ficar em segundo colocado na etapa, se sagrou campeão brasileiro. Saindo do Espírito Santo, porque agora vamos falar da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a competição ganhou contornos dramáticos. Isso porque, com a combinação de resultados, Flamengo e Palmeiras dividem a liderança da competição, com 63 pontos cada, sendo que a equipe paulista está na frente pelo critério de saldo de gols. Além disso, ainda tem Botafogo, Atlético Mineiro e Grêmio na disputa da competição. Para entendermos melhor isso, vamos às respectivas partidas que criaram esse cenário. Jogando às 4 horas da tarde, o Botafogo empatou com o Santos em casa por 1-1. Danilo Barbosa e Messias já no fim marcaram os gols da partida. No mesmo horário, o Galo venceu o Grêmio em casa por 3-0 e chegou aos 60 pontos na competição. Mais tarde, às 6h30, o Palmeiras empatou com o Fortaleza em 2-2 num jogo dramático e manteve a liderança da competição. Porém, com a vitória do Flamengo sobre o América Mineiro por 3-0, a equipe de Tite chegou de vez na briga pelo título, que será decidido no detalhe. Quem você acha que vai ganhar a competição, hein? Deixa seu palpite aqui nos comentários. Já o Vasco empatou com o Atlético Paranaense por 0-0 fora de casa e chegou aos 42 pontos na competição. Enquanto o Fluminense, que está jogando o Brasileirão, mas com foco no Mundial de Clubes em dezembro, venceu o Curitiba por 2-1, com 2 golaços, um de Cano e outro de Kennedy, e rebaixou a equipe paranaense. A próxima partida do Vasco é um confronto importantíssimo na briga contra o rebaixamento. Na terça, o Cruz Maltino enfrenta o Corinthians, em São Januário. Já o Fluminense enfrenta o Santos na próxima quarta-feira. Para fechar a edição dessa semana, vamos falar sobre o atleta de futebol americano Júnior Bozetti, de 34 anos, morador de Vitória, que foi convocado para o Sul-Americano da modalidade. O torneio, que conta com as seleções do Brasil, Chile e Colômbia, será realizado em Brasília, no estádio Chapadinha, entre hoje, dia 27, ao dia 2 de dezembro. A seleção brasileira estreia na competição na próxima sexta-feira, contra a Colômbia, e fecha a competição diante do Chile, no dia seguinte. Em eshoje.com.br você pode conferir uma entrevista completa com Júnior, que falou sobre sua história no esporte e como foi receber essa convocação. O Esporte Hoje vai ficando por aqui, mas nos encontramos todos os dias em eshoje.com.br e também nas redes sociais com @eshoje. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Até a próxima!